Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui que fala é o professor André Lima, estou de volta para dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos seguir com funções oxigenadas, hoje com a função éter e função cetona, tá? Lembrando que na última aula nós estudamos álcool e fenol, então a gente continua ainda com funções oxigenadas, tá? Primeira função, éter. Queridos, os éteres são compostos orgânicos que apresentam um oxigênio ligado a dois grupos substituintes ou um grupo divalente. Os éteres, na verdade, eles são derivados da desidratação intermolecular do álcool. O que é isso? Quando você tem duas moléculas de álcool, lembra lá na aula passada, álcool é quando tem um grupo hidroxila, grupo OH. Então, se são dois álcools, serão dois grupos OH. Se tu pega o OH de um deles, ligar com o H do outro, fica H2O. E essa água, ela sai, ela é formada. E se ela sai, sobra dois pedaços. Né? O pedaço do primeiro, que tinha um OH, e o pedaço do segundo, que saiu apenas o H. Esses dois pedaços se unem, se juntam, formando um éter. Então, o éter pode ser formado a partir da reação de desidratação entre duas moléculas de álcool. Tá? É uma das formas de obter o éter, certo? Então, vamos reconhecer o éter quando tiver oxigênio entre carbonos. Veja que ele é diferente do álcool. O álcool é quando tem hidroxila ligado ao carbono saturado. Quando tem um OH, aqui não, aqui é um oxigênio entre carbonos. Vai ser a nossa primeira função heterogênea, quando tem um heteroátomo, quando o átomo estranho está entre carbonos, tá certo? Bora estudar os éteres. Nomenclatura IUPAC. Quando vem escrito IUPAC, porque é oficial, tá certo? Então veja que o éter, ele tem uma cadeia dividida. O oxigênio vai estar ali ao longo da cadeia, vai estar pelo meio da cadeia. Se a cadeia é dividida, o nome também será dividido. Então a regra vai ser o seguinte: prefixo mais ox para a primeira parte. Essa primeira parte é a menor parte que tem na cadeia carbônica, tá? Aquela que tem menor número de carbonos. Aí vem a segunda parte, prefixo mais efixo mais o, como se fosse a nomenclatura da cadeia principal de um hidrocarboneto. Para essa segunda parte, tem que ser a parte maior, aquela que tem maior número de carbonos. O nosso primeiro exemplo. Do lado esquerdo do oxigênio, tem apenas um único carbono. Então, essa é a menor parte, tá? Se é a menor parte, vai ser o met. Com mais ox, vai ficar metox. Agora, a maior parte. A maior parte que está do lado direito do oxigênio tem dois carbonos. Prefixo para dois, et. Só tem ligações simples entre carbonos. An. Sufixo ou vai ficar etano. Metoxetano é o nome desse composto aí. Tá? Segundo exemplo. O segundo exemplo, do lado esquerdo, tem um carbono. Do lado direito tem um anel aromático. Então, aquela parte com um carbono é a menor parte. Eu vou começar por ela, pela parte menor. Tem um carbono, prefixo met. Com mais ox vai ficar metox. A parte maior é o anel aromático. Veja que na parte maior, a regra é como se fosse a nomenclatura de uma cadeia principal de um hidrocarboneto. E quando a cadeia principal for o anel aromático, o nome dele é benzeno, tá? Então é metoxbenzeno o nome desse segundo exemplo. Terceiro exemplo. O nosso éter do terceiro exemplo, do lado esquerdo do oxigênio tem dois carbonos. Do lado direito do oxigênio também tem dois carbonos. Então aqui nesse caso não tem a menor parte ou maior parte. São iguais. Sendo assim, eu posso começar por qualquer uma dos dois lados, tanto faz. Vamos lá, com dois carbonos, o prefixo é et. Et com mais ox vai ficar etox. A outra parte tem dois carbonos, é et. Ligações simples entre carbonos é an, sufixo o. Etano, etoxetano é o nome completo desse composto. O nosso quarto exemplo. Do lado esquerdo tem um carbono, do lado direito tem três carbonos. Pode ser metoxpropano ou então o seguinte. Essa parte maior considera como ser a cadeia principal. Começa a enumerar a partir do carbono que tem o grupo funcional, que é o oxigênio. Tá? E esse grupo aí, o prefixo mais ox, vai ser considerado como se fosse um radical, uma ramificação. Por isso que vai ficar um metox.
No primeiro carbono da cadeia principal tem tem o metóx, está no primeiro carbono. A cadeia principal é o propano, 3 carbonos prop, ligações simples entre carbonos an, sufixo o, 1-metoxpropano. O próximo exemplo é muito parecido, só que veja que agora o oxigênio não está ligado ao primeiro carbono, está ligado pelo carbono do meio. Então, por isso que não vai ficar 2-metoxpropano. Tá? A gente já vai saber que no propano, prop são 3 carbonos, que agora o metox, que é um carbono com oxigênio, vai estar no segundo carbono. Esse segundo exemplo, aliás, esse último exemplo, esse quinto exemplo, poderia se chamar também de metox isopropano, tá? Já que está ligado pelo carbono no meio também, tá? E temos a nomenclatura usual. A nomenclatura usual ela é feita da seguinte forma. Vamos colocar primeiro a palavra éter, tá? E vamos colocar o nome dos grupos que estão ligados ao oxigênio em ordem alfabética com terminação ico. Por exemplo, se é metil e etil, eu coloco na ordem alfabética, tá? Se é etil, fenil, coloco na ordem alfabética. Etil, fenil, coloco na ordem alfabética. Sempre com a terminação ico. Então vai ficar metílico, etílico, fenílico, propílico. Sempre vai ficar dessa forma, tá certo? Então vamos lá. Nosso primeiro exemplo. Do lado esquerdo do oxigênio eu tenho um carbono, então é metil. Do lado direito tem um dos carbonos, então vai ser etil. Em ordem alfabética vai ficar éter, etílico e metílico. Tá? É o nome dos substituintes na ordem alfabética. No próximo eu tenho éter. Do lado direito eu tenho fenil, que é o anel aromático. Do lado esquerdo eu tenho metil, que é radical com um carbono. Em ordem alfabética vai ficar fenílico e metílico. No próximo, do lado esquerdo tem etil, porque são 2 carbonos. Lado direito também tem etil, porque são 2 carbonos. Vai ficar etílico, etílico, vai ficar éter dietílico, porque são 2 etil. Tá? O próximo, do lado esquerdo você tem metil, porque é 1 carbono. Lado direito também tem metil, porque também é 1 carbono. Então vai ficar éter metílico e metílico. Como são 2 metil, vai ficar éter dimetílico. Beleza? Propriedades, tá? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Nesse caso desse éter, por ter esse oxigênio entre carbonos, ele vai ser levemente polar, tá? Lembra que o oxigênio, ele, quando faz as ligações dele, vai sobrar 2 pares de elétrons livres. Isso vai causar uma deformação na geometria. Ele não vai estar linear como tem sido mostrado nos exemplos. Ele não é retinho, ele é angular, tá certo? Então, por causa disso, vai ter uma polaridade nesse composto, nesse oxigênio, ele vai ser levemente polar. Então, ele vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição acima do hidrocarboneto correspondente, que tem um número aproximado, e abaixo do álcool e do fenol que já foi apresentado, já que álcool e fenol tem posto de hidrogênio, que é uma força intermolecular já bem mais forte. Álcool e fenol é mais polar do que o éter, tá? Então, o ponto de fusão e ponto de ebulição do éter está acima do hidrocarboneto, abaixo do álcool e do fenol. Os menores éteres são gasosos, né? No caso, com o menor número de carbonos. Nesses pequenos são gasosos e muito voláteis. Eles passam facilmente para a fase de vapor, então o cheiro é muito forte. Você acaba sentindo o ambiente, porque ele exala, ele sai da fase líquida para a fase gasosa. Densidade, eles são menos densos que a água. No caso, se fazer mistura, ele ficaria por cima e a água embaixo. Ele é menos denso que menos denso vai ficar em cima. Solubilidade, os éteres menores são pouco solúveis em água. Por quê? Porque vai sobressair o caráter polar, porque vai ter poucos carbonos. Mas os éteres maiores são insolúveis. Porque quanto mais carbono, maior vai ser o caráter apolar. E ele não consegue se misturar na água. A aplicação. São utilizados como anestésicos e como solvente na extração de essências, óleos e gorduras naturais em laboratórios, tá? Pessoal, o éter, ele também já foi utilizado como agente desinfetante, tá? Até mesmo instrumentos cirúrgicos, né, para fazer desinfecção e tal. Só que como ele tem uma toxicidade, aí ele foi tirado dessa função de limpar instrumentos cirúrgicos e começou a ser utilizado nas paredes de hospitais, por exemplo. Tá? Ele vai passar o éter para poder matar as bactérias para não provocar infecção.
Então você vê, por exemplo, que o hospital, ele é um ambiente que tem um cheiro diferente de qualquer outro ambiente. O cheiro do hospital é diferente do cheiro de um shopping, é diferente do cheiro de um supermercado, de uma igreja, é diferente do cheiro de uma escola, tá? Então é um cheiro muito próprio. E na maioria das vezes esse cheiro é devido ao éter que foi passado para poder desinfectar. Cetona. Cetonas são compostos orgânicos que apresentam uma ou mais carbonila entre carbonos. O que é a carbonila? Carbonila é esse grupo aí, C-O, tá? Lá no éter apenas oxigênio, agora tem um C dupla, ligação dupla com oxigênio entre carbonos. Essa é a cetona. Para ser cetona, esse duplo tem que estar entre carbonos, não esqueçam, tá? Então, nosso primeiro exemplo, tem um composto de 3 carbonos e um C duplo bem no meio, ou seja, essa é a menor cetona possível, tá? E no segundo eu tenho 2 carbonilas, são 2 grupos C duplo O. Então, esse grupo C duplo é chamado de carbonila. Lembra lá no álcool, o grupo OH é hidroxila, agora é carbonila, tá bom? Vai ser até bom vocês saberem esses nomes aí, porque a gente vai conseguir diferenciar, tá? Uma função da outra, tá bom? Vamos lá. Nomenclatura IUPAC, que é a nomenclatura oficial. Vamos colocar prefixo, que é o número de carbonos, pode ser MET, aliás, no caso cetona não, mas os prefixos são MET, ET, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. O infixo, dependendo do tipo de ligação entre carbonos, pode ser an, en, in. E o ona é o sufixo para cetona, ona, tá? Então, bora lá, bora fazer. A minha primeira cetona, que tem esse primeiro exemplo aí, você tem 3 carbonos. O prefixo para 3 carbonos é prop. Tem apenas ligações simples entre carbonos, então o infixo é an. E o sufixo é ona, cetona. Então vai ficar propanona. É essa propanona que é vendida no mercado com o nome de acetona. A acetona é marca, não é o nome do produto, tá? O produto é a propanona. O nosso próximo composto, nós temos 4 carbonos. 4 carbonos, o prefixo é but. Temos apenas ligações simples entre carbonos. Então, o infixo é an. Cetona termina com ona. Então, vai ficar butanona. Nosso próximo composto. Com 5 carbonos, já é necessário enumerar a cadeia. Tá? De 5 para cima tem que enumerar. Porque a cetona, o grupo funcional carbonila, pode estar no carbono número 2 ou 3, nesse caso aí. Quanto mais carbonos, maior a possibilidade de variação. Então, com 5 carbonos ou mais, precisa enumerar. Então, vamos lá. 5 carbonos, pente, ligações simples entre carbonos. An, cetona, termina com ona. O sufixo é ona. Onde está a cetona neste exemplo? Está no carbono número 2, então vai ficar 2-ona. Lembrando que enumerar, tem que enumerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. O próximo exemplo, nós temos uma cadeia fechada. Toda vez que for uma cadeia fechada, começa o nome com ciclo. Ciclo são 3 carbonos. Prop, ligações simples entre carbonos. An, cetona, termina com ona. Ciclopropanona. O nosso próximo exemplo, nós temos 5 carbonos, pente, ligações simples entre carbonos. An, cetona, termina com ona. Onde está a cetona? Tem cetona no carbono número 2 e tem cetona no número 4. Então vai ficar 2 e 4 de ona. Tá? Faltou o dia aí. Lembra, são 2 cetonas, tá ok? Então é pentan 2,4 de ona. Seria essa a nomenclatura. Nomenclatura usual das cetonas. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar o nome dos substituintes em ordem alfabética, com mais a palavra cetona no final. Então, nosso primeiro exemplo temos aí, do lado esquerdo da carbonila, temos o metil. Do lado direito da carbonila, temos o fenil. Então, na ordem alfabética vai ficar fenil, metil, termina com a palavra cetona. Tá? Coloca o nome dos 2 substituintes em ordem alfabética com o final cetona. O próximo exemplo, do lado esquerdo da carbonila, metil. Do lado direito da carbonila, metil. Então, são 2 metil, vai ficar dimetil, cetona.
Nosso próximo exemplo. Do lado esquerdo, temos metil. Do lado direito, temos etil. Na ordem alfabética vai ficar etil, metil, cetona. Tá? Falta o Ezinho. Etil, metil, cetona. É o nome desse composto aí, tá bom? Então, essa é a nomenclatura usual. Vamos ver agora as propriedades das cetonas. O ponto de fusão e ponto de ebulição, ele é mais baixo que do álcool, só que ele é mais alto do que o aldeído. O aldeído, vamos ver uma outra função que a gente vai ver lá na frente. É mais alto do que o éter, é mais alto do que o hidrocarboneto também, tá? As menores cetonas são líquidas, como a gente tem a propanona, a menor cetona possível, no caso que é vendido com o nome de acetona, ela é líquida, mas de acordo com que você vai aumentando o número de carbonos, ela vai se solidificando, vai se tornando uma cetona sólida, tá? Elas são altamente voláteis também, você precisa ter cuidado. Quando você abre um frasco de cetona, você logo sente o cheiro dela, porque facilmente ela passa para a fase de vapor. E elas são inflamáveis, tem que ter cuidado também, tá? Elas são perigosas por causa disso. Até porque o fogo que a acetona ela promove é um fogo que você não consegue visualizar. Então, é mais perigo ainda por causa disso, tá? Vamos lá. Densidade, são menos densas do que a água. No caso, se ela derrama na água, ela vai ficar na superfície, ela vai ficar em cima, porque ela é menos densa. Solubilidade, são mais solúveis em água e em álcool do que em aldeídos. No caso, devido à sua polaridade, tá? Ela, com ela já um pouco mais polar, ela consegue dissolver na água. À medida que aumenta o número de carbonos, ela vai se solidificando e vai se tornando apolar. Vai ficar menos solúvel em água, tá? Aplicações. A propanona, conhecida como acetona, é um líquido inflamável e incolor. É usada como solvente de esmaltes, tintas e vernizes. Também é muito utilizado cetonas em laboratórios para extração de óleos e gorduras também, ok? Então, pessoal, é isso, ok? Nós vimos hoje o éter e cetona, são mais duas funções oxigenadas, tá certo? E a gente deve fazer depois uma atividade sobre isso aí, tá ok? Então vamos lá, qualquer dúvida manda aí no grupo e até a próxima. Forte abraço em todos, fiquem com Deus.